Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos estudar análise sistemática qualitativa de cátions. Conceito: a análise sistemática consiste em desmembrar uma amostra original ou complexa de cátions em grupos e subgrupos de componentes, seguindo uma ordem lógica e utilização de reagentes coletores de grupo. Ou seja, eu vou pegar uma amostra de analito e vou separar essa amostra em grupos de cátions, utilizando reagentes coletores. O que são esses reagentes coletores? São reagentes que reagem apenas com determinados grupos. A divisão da amostra original em grupos e subgrupos é possível a partir da afinidade de um grupo de componentes com um reagente coletor. Normalmente, esse reagente, pessoal, é um agente precipitante, ou seja, quando ele reage com determinados grupos, há a formação de sais insolúveis, resultando em precipitados. O grupo ou subgrupo coletado pode ter seus componentes separados por meio de reações químicas convenientes, até que se consiga isolar o componente individual, cuja presença é evidenciada por uma dada reação química. E essa reação pode ser o aparecimento de uma cor bem definida ou a formação de um precipitado de aparência bem evidenciado. Primeiramente, eu vou separar o grupo. A partir dessa separação, eu vou separar os componentes do grupo e depois eu vou identificar cada um desses componentes, do aparecimento de uma cor, que evidencia a reação, ou da formação de um precipitado. Esse processo segue grupo a grupo até que se esgotem todas as possibilidades de identificação de cátions e ânions presentes. Então é um processo que exige bastante paciência, bem demorado, e que vocês têm que ter muito cuidado quando estiver fazendo essa identificação, porque qualquer erro pode comprometer todo o trabalho no laboratório. A gente tem aí o fluxograma geral da análise sistemática de cátions. Aqui no cantinho a simbologia, essa seta significa formação de precipitado e somente o traço significa centrifugado ou material no estado líquido, ou seja, o sobrenadante. Seta, precipitado, traço, sobrenadante. Então eu fiz toda a minha preparação da amostra. Agora eu tenho meus íons em solução. Eu tenho uma solução que tem os íons daquela amostra. O primeiro processo que vou fazer é o processo de separação do grupo 1 dos demais grupos, grupo 2, 3, 4 e 5. Eu vou adicionar a solução de HCl 3 molar, então eu vou conseguir separar o grupo 1 dos demais grupos, grupo 2, 3, 4 e 5. No grupo 1 vai precipitar o cloreto de prata, cloreto de chumbo e cloreto de mercúrio 1. E daí eu posso fazer a identificação do grupo. Em seguida, eu vou pegar a minha amostra que tem os grupos 2, 3, 4 e 5 e vou adicionar ácido sulfídrico em meio ácido. Então, quando eu adicionar, eu vou separar o grupo 2 dos grupos 3, 4 e 5. No grupo 2 eu tenho insolúvel, formação de precipitado, de sulfeto de mercúrio 2, sulfeto de cobre, sulfeto de cádmio, sulfeto de chumbo, sulfeto de bismuto, sulfeto de arsênio, sulfeto de antimônio e sulfeto de estânio. A partir daí eu posso fazer a reação de identificação de cada um desses cátions. Voltando para o sobrenadante, grupos 3, 4 e 5, eu vou adicionar agora uma solução de ácido sulfídrico em meio amoniacal, em meio básico. Então, nesse processo 3, eu vou conseguir separar o grupo 3 dos grupos 4 e 5. No grupo 3, eu tenho os hidróxidos de cromo, alumínio, zinco, ferro, manganês, cobalto e níquel. E a partir daí eu posso fazer reações de identificação do grupo 3. No sobrenadante, eu vou ter os grupos 4 e 5. E a partir daí vamos para o processo 4, onde eu vou adicionar íons fosfato em meio básico e vou conseguir separar o grupo 4, formado por magnésio, bário, cálcio e estrôncio, e o grupo 5. E a partir daí eu posso fazer as reações de identificação do grupo 4 e do grupo 5, que é formado por potássio, sódio e íon amônio. Então, pessoal, esse é o fluxograma de análise sistemática. A partir de agora, a gente vai ver cada um desses grupos e alguns processos de separação dos componentes dos grupos e também de identificação de cada um desses íons. O grupo 1 é formado pelos íons de chumbo, prata e mercuroso ou mercúrio 1. Eles formam sais de baixa solubilidade em íons cloreto, ou seja, eles vão reagir com ácido clorídrico e produzir sais de baixa solubilidade. O menos solúvel deles é o cloreto mercuroso ou cloreto de mercúrio 1 e o moderadamente solúvel é o cloreto de chumbo. Eu consigo solubilizar o cloreto de chumbo em água apenas aquecendo a minha solução. A gente tem o fluxograma.
Vamos ver de forma bem resumida. Eu tenho uma solução problema, vou adicionar algumas gotas de ácido clorídrico 3 mol por litro. E aí todos os componentes do grupo 1 vão precipitar, enquanto o grupo 2, 3, 4 e 5 vai permanecer no sobrenadante. A partir daí eu posso separar o precipitado do sobrenadante e fazer a reação de identificação de cada um desses cátions. O primeiro deles é a identificação do chumbo, porque o chumbo é o mais solúvel dentre eles. Eu vou simplesmente aquecer o meu tubo de ensaio e separar o sobrenadante do precipitado. No sobrenadante eu vou ter íon chumbo, porque a água está aquecida, o chumbo vai aumentar a solubilidade e a partir daí eu vou poder identificar o chumbo com cromato de potássio, vai formar um precipitado amarelo de cromato de chumbo. E no precipitado eu vou ter ainda cloreto de prata e cloreto de mercúrio 1. Adicionando uma solução de amônia 3 mol por litro, eu vou conseguir separar o mercúrio da prata. E aí eu vou poder adicionar ácido clorídrico 3 mol por litro e formar um precipitado branco de cloreto de prata. No mercúrio eu vou adicionar água régia, eu vou ter a formação de íons com mercúrio 2 e íons com mercúrio 1. E a partir daí eu vou poder identificar cada um deles com uma solução de cloreto de estânio, vai formar um precipitado branco, ou vamos ter mercúrio metálico, e difenilcarbazina em meio básico eu vou ter a formação desse composto. Então assim eu consigo separar e identificar os componentes do grupo 1. O grupo 2, pessoal, é formado pelos cátions mercúrio 2, chumbo, cobre, cádmio, bismuto, arsênio, antimônio e estânio. E eles podem ser separados dos demais grupos por uma solução aquosa de sulfeto em meio ácido. Nessa situação, há a formação de precipitados. Então eu consigo separar os componentes do grupo 2 a partir de soluções com íons sulfetos em meio ácido. Então, observação, devido ao chumbo ser ligeiramente solúvel em água, como a gente viu, basta aquecer que a solubilidade aumenta, pode haver ainda íon chumbo na solução do grupo 2. E esses íons vão reagir formando um precipitado de sulfeto de chumbo que tem uma coloração preta. Então a gente tem aí o fluxograma do grupo 2. Depois de separado e identificado os componentes do grupo 1, a gente vai ter no sobrenadante, no outro tubo de ensaio, grupos 2, 3, 4 e 5. A gente vai adicionar ácido sulfídrico em meio ácido. Vai haver a formação de precipitado dos cátions do grupo 2. Os precipitados de sulfeto de mercúrio, sulfeto de cobre, sulfeto de cádmio, por aí vai. E vai permanecer em solução os grupos 3, 4 e 5. E a partir daí eu vou poder fazer as reações de separação de cada membro desse grupo e as reações de identificação. Percebam, pessoal, que esse fluxograma é um pouco mais complexo, mas seguindo os processos vai dar para identificar cada um desses componentes a partir da formação de precipitados característicos. Já o grupo 3 é composto pelo alumínio, pelo cromo, pelo zinco, manganês, ferro 2, ferro 3, cobalto e níquel. A característica dos cátions desse grupo é não precipitar nem com cloretos, nem com sulfetos em meio ácido, mas formam compostos insolúveis com sulfeto em meio alcalino, tá bom? Então a gente tem o fluxograma. Depois de separar os componentes do grupo 1 e do grupo 2 e identificá-los, a gente tem solução no tubo de ensaio ainda os componentes do grupo 3, 4 e 5. Então eu vou adicionar a esse tubo de ensaio uma solução de ácido sulfídrico em meio básico, em meio alcalino, tá aqui, e vou conseguir separar os componentes do grupo 3 dos componentes do grupo 4 e 5. No grupo 3 vai haver a formação de precipitados como o hidróxido de cromo, o hidróxido de alumínio, sulfeto de zinco, sulfeto de manganês, sulfeto férrico, sulfeto de cobalto e sulfeto de níquel. E a partir daí eu vou fazer a identificação de cada um desses componentes. O grupo 4 é formado pelos íons magnésio, bário, estrôncio e cálcio. Esses cátions não precipitam com cloreto nem com sulfeto em meio ácido ou básico, mas eles precipitam como fosfato pelo íon fosfato em solução
amoniacal. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica, pertence ao grupo 2, o grupo dos metais alcalinos terrosos, e por eles pertencerem ao mesmo grupo, é mais difícil de separá-los e identificá-los, porque eles têm propriedades similares. Então, para separar e identificar fica mais difícil. E uma das possibilidades de identificação dos componentes desse grupo é a partir do teste da chama, porque esses metais eles têm cores bem características, tá bom? Cada um desses metais tem uma cor bem característica. No fluxograma, depois de separados e identificados os compostos do grupo 1, 2 e 3, a gente tem aí os grupos 4 e 5. Então, primeiramente, a gente pode separar uma amostra desse sobrenadante e já fazer a identificação do magnésio através de um reagente chamado magnésio em meio básico. Depois de identificado o magnésio, a gente pode separar os membros do grupo 4 dos membros do grupo 5 a partir de uma solução de fosfato em meio básico, onde os membros do grupo 4 vão precipitar na forma de fosfato de magnésio, cálcio, estrôncio e bário, e a partir daí continuar os processos para identificar cada um desses componentes. E no grupo 5 a gente tem a presença do sódio, do íon potássio e do íon amônio. Esses cátions são muito solúveis em água, não apresentam reagente precipitante. O sódio e o potássio eles podem ser identificados facilmente através do teste da chama, e o íon amônio, para identificar, a gente precisa da solução original, já que durante todo esse procedimento foi se utilizado muita solução amoniacal e pode haver um falso positivo. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades, façam a atividade, estudem cada um desses grupos lá no livro do Bacan de semi-microanálise qualitativa. Estudem cada... Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. A gente estudou cada um desses grupos de forma resumida. Leiam Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. A gente estudou cada um desses grupos de forma bem resumida. No nosso material, procure o livro do Bacan de semi-microanálise qualitativa. Lá vai ter cada um desses grupos bem detalhado, as práticas, tudo. Façam as atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. E até a próxima aula.